Então, a gente falou sobre aquela coisa de, pronto, resumindo, né? Que a gente tem que achar vida para poder viver, não é? Não podes viver uma coisa que não achaste. Então, tu tens que ter força para fazer, para conseguir mexer o teu braço. Tens que ter energia em casa para conseguir acender a lâmpada, né? Para a máquina de lavar roupa ou qualquer que seja coisa para ela funcionar. Então, as pessoas muitas vezes tentam fazer a máquina funcionar sem ela ter o poder de Deus. Sem ela ser uma criatura nova, não é? Pronto, resumindo é isso. Então, a grande questão aqui é que as pessoas esquecem que no momento de crise nós devemos parar, ajoelhar e aproximar-nos de Deus. Em primeiro lugar, a partir daí vai ser conforme Ele guiar, conforme nos mostrar, percebes? Então pronto, porque nós não podemos trocar as, as coisas, o que está atrás por à frente, o que está à frente por atrás, né? Então temos que ter uma ordem na nossa vida, não é? Então, isso faz parte daquilo que o Senhor Jesus disse, aquele que coloca a sua vida em ordem, aquele que ordena bem o seu caminho também, não é? Não é só disso que está falando, claro, né? Tem muita coisa em ordenar o nosso caminho, mas também tem uma ordem, uma certa ordem para que possa ser efetiva, para que possa ser funcional, né? Para que a nossa vida funcione. Então, se nós formos assim, acharmos vida e depois conseguirmos viver, vamos viver a nossa vida conforme, do mesmo jeito que a gente respira, não é? Normal, natural. Muitas vezes a gente vai dar conta que estás fazendo as coisas por mandamento. Tu estás cumprindo, muitas vezes sem te dar conta. Por quê? Porque isso está na tua vida, está na tua natureza. E o poder de Deus faz-te assimilar essas coisas. Pronto. Agora, o Senhor Jesus insistiu muito com os discípulos para eles estarem atentos, para estarem, não adormecerem. Por exemplo, lá em Lucas, salvo erro, Lucas 22, 45. Vou por aqui. Porque eu queria usar isso tipo como uma parábola, como se fosse uma parábola, tá? Só introduzimos assim. Quando o Senhor Jesus estava lá, foi orar sozinho, e depois levantou-se e foi ter com os seus discípulos, e eles estavam dormindo de tristeza. Não estavam só dormindo, não é? Estavam dormindo de tristeza. E ele disse-lhes assim: por que vocês estão dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Pronto. Aqui há várias coisas que a gente tem que ver aqui. Esta coisa de assim, não entreis em tentação, não é? É possível tu aproximar-te de Deus de tal forma que a tentação te passa ao lado. Não somente o pecado. Vamos lá ver se eu consigo explicar isto bem. Por exemplo, se eu não tenho gosto na cachaça, né? Imagina que eu tenho até o cheiro me repugna, ou até o cheiro não gosto dele. Essa cachaça nunca vai ser uma tentação para mim, né? Porque não estou virado para aí.
né? Então, se tu tens uma... Por quê? Porque tu tens outra vida, não é? Agora, se tu te aproximas de tal maneira com o Senhor Jesus, do Senhor Jesus, e convives com Ele completamente, numa união completa, uma união abundante, não é? Tu podes chegar a um ponto de a tentação chegar, mas te passar ao lado. Não sei se vocês se lembram, lá quando o Senhor Jesus falou para os discípulos no finalzinho, não sei se no final de João, acho que é João 15, 16 por aí, agora não me lembro do versículo. Ele diz assim: olha, o príncipe deste mundo veio, mas não achou nada em mim. Ele não achou onde pegar. E esse não achar onde pegar não é pelo teu esforço, percebes? É pela tua proximidade ao Senhor Jesus. Não é? Porque ele não te consegue alcançar. Agora, isso é o número um, não é? Porque quer dizer, tu podes chegar a um ponto, mesmo, tu podes chegar, não estou a dizer que as pessoas não vão ser tentadas. Eu só estou a dizer que é possível chegar a esse ponto de uma intimidade tão grande com o Senhor Jesus que até a tentação te passa ao lado. O teu amor por Deus é tão grande, né? A tua vivência, a tua convivência com Ele é tão real, tão profunda, tão natural, tão bonita, que a tentação te passa ao lado, seja ela qual for. É possível isso acontecer, entende? Eu não estou a dizer que isso acontece com todos os crentes, tá bem? Eu estou a dizer que é possível. Por isso, tudo vai depender da tua comunhão com o Senhor Jesus, a tua comunhão real, não é de ficção, tá bom? Pronto, e ali o Senhor Jesus também diz logo assim, olha, que eles estavam a dormir, pronto, não o Senhor Jesus, mas ali o Senhor Jesus encontrou-os a dormir de tristeza. É estranho porque ele não está a dizer que eles estavam a dormir de cansaço. E a tristeza também cansa. E dormiram. Significa que a pessoa pode desistir das coisas por tristeza, percebem? Podem ficar adormecidos, podem ficar paralisados, assim, sem reação, desmotivados por causa da tristeza. Agora, por que eles estavam tristes, a gente não sabe. Porque parece que eles sabiam mais ou menos o que estava para acontecer. Não é? Agora é o seguinte, é uma pergunta que eu vou fazer. Porque eles diziam que estavam a dormir de tristeza, né? Será que tu só adormeces por causa da tristeza? Imagina que tu... Vamos a pensar aqui no adormecer como uma desatenção. Ficar desatento quando o Senhor Jesus está na tua vida. Porque eu acredito que tu podes entrar numa onda de afastamento de Deus até pela alegria. Verdade ou mentira, Felipe? A pessoa pode estar a ficar tão alegre, egoisticamente alegre, que pode afastar-se de Deus. Nem que seja momentaneamente. Sim. Pode acontecer, não pode? Não é só de tristeza. O desfoque. Tu desfocas, entendes? Pode ser por outra coisa. Pode ser por uma briga com alguém na rua. Tu esqueces, perdes o foco do Senhor Jesus. Não é? Ou se calhar tu entraste na briga já porque tu já perdeste o foco, talvez, não é? Não estás tão envolvido assim com o Senhor Jesus ao ponto de não dar atenção à briga. Eu lembro uma vez, já foi há muito tempo, eu estava no meu quarto, que a minha janela dava para fora. Estava a aprender violão, estava orando e tudo mais. Estava
Naquele tempo eu também ainda queria aprender violão, sabes, Filipe? Mas eu depois desisti, né? E aí, do lado de fora da minha janela, estava lá um monte de gente gritando, não sei o que, estavam dois homens brigando. Deu até faca. E todo mundo foi para lá. Só que, pronto, não estou a falar isso de mim, mas eu percebi isso mais tarde. Só que eu estava tão envolvido naquilo que eu estava fazendo, com Deus orando e tudo mais, que eu nem liguei para aqueles, até eles que se batem lá, deixei eles para lá, percebes? Não vou entrar. Eu continuei naquela coisa. Então, aquela vida de Deus estava tão apoderante de mim que eu não estava a ver os homens abrigados do lado de fora da janela. Dava para vê-los ali mesmo. Estava aqui, 5 metros da minha janela. Não é? E então, eu não percebi, por acaso nem percebi de que era uma coisa assim fora do normal. Até algumas pessoas vierem dizer assim: então, mas tu não foste lá ver os homens brigar por quê? Deixa eles brigar. Eu estava ocupado com coisa mais importante, né? Não estou nem aí. Quer dizer, a questão é que existem pessoas hoje que estão numa de comunhão com Deus, ou numa intimidade com Deus no quarto deles. Basta só o celular tocar, né? Pronto, é o suficiente para eles saírem dali do posto deles. Depois vão ler na Bíblia, na igreja, não, mas eu não saio do meu posto. Não foste tu, Filipe, que deste esse versículo há um tempo atrás? Que é onde Zacarias 2, né? Não, Não, é Abacuque. Abacuque 2, né? Isso. Sobre a minha, para 2, versículo 1. Sobre a minha guarda eu vou estar. Ali vou me apresentar e vou vigiar para eu ver aquele que fala comigo e aquilo que eu responderei quando me perguntar, quando me inquirir. Então, as pessoas saem facilmente do posto delas por coisas fúteis, inúteis. Eu te digo uma coisa, se um dia tu estiveres na tua intimidade com o Senhor Jesus e houver um tremor de terra lá na rua, esquece o tremor de terra. Continua na tua intimidade com o Senhor Jesus. Nós temos uma amiga lá, não sei se já vos contei a história, mas se contei não faz mal. O outro não é nada, não é mal repetir. Acho que já vos contei aquela senhora do acampamento, não é? Estavam todos num acampamento cristão, todos lá da missão, estavam todos lá. O acampamento devia ter umas centenas de pessoas por lá. Então cada um levou a sua tenda, né? Tinha as tendas armadas, e depois na hora do culto foram todos lá para o culto, tinha um salão por lá, e veio uma tempestade daquelas, um vento, não é? Quando eles ouviram aquele vento, todo mundo saiu correndo no meio do culto. E essa nossa amiga, essa senhora lá, ela ficou quietinha sentada. Ela olhou assim, mas o que é que este povo está fazendo? Deixar um culto por causa do vento. Saíram correndo para ir verem as tendas deles que estavam voando com o vento, não é? Vocês sabem o que é que aconteceu? Aquelas tendas voaram todas, não ficaram lá. Mas só houve uma que não voou. Era a tenda daquela senhora. Ficou em pé. E essas lições de vida a gente aprende quando o nosso coração está mesmo está mesmo engajado, está mesmo entregue ao Senhor Jesus, está mesmo como tu colocas o câmbio nos carros, né? A mudança, está lá, não sai. Então, lembra sempre disso, se tu buscas o Senhor Jesus de todo o teu coração, não deixes que nada te distraia neste mundo. Se cair o mundo lá fora, tu ficas em pé, no teu posto. E isso é uma atitude de coração, não só uma atitude de coração, mas é uma atitude porque tu sabes que deves o respeito
à pessoa que está ali contigo, que é maior que todos. Não é? Porque eu tenho a certeza que se o presidente do Brasil for bater aí na tua porta hoje, tu vais dar toda a atenção a ele, né? Esquece até o teu trabalho. Não é? Agora imagina o rei do mundo estar a visitar-te no teu quarto. O criador do mundo. O privilégio, o respeito que deves ter por essa pessoa. E é bom que a gente veja isto na perspectiva correta, porque ele é o rei do mundo, ele é o criador do mundo. Então vamos ter esta reverência, este respeito pela pessoa que ele é. Não vais deixar esta pessoa ali pendurada, né? Por causa de que o celular tocou, né? Ou porque tem um tremor de terra lá na rua, ou porque explodiu uma bomba ali na casa do vizinho, explodiu lá o botijão do gás, né? Não pode, continua na tua, tá bom? Então é o seguinte, depois temos esta coisa que lá que Paulo diz assim. Ele diz que, eu creio que são 2 ou 3 vezes que ele diz nas cartas dele. Diz para nós remirmos o tempo. Não é? Remir o tempo significa o quê? Significa encurtá-lo. Porque quando as coisas não estão a funcionar, muita gente diz que ainda é porque não é o tempo de Deus, entende? Isto pode até ser verdade. Mas as coisas neste mundo não dependem somente do tempo de Deus. Dependem da disponibilidade da criatura. Porque se houver pessoas que estão disponíveis, estão no ponto, não é? Chegou o tempo de Deus para elas. Chegou o tempo delas receberem aquilo que Deus pode entregar-lhes nas mãos. Então, Deus pode entregar uma coisa na tua mão se tu estiveres pronto também. Não é só o tempo de Deus que conta, é a tua prontidão, é a tua aproximação a Deus, percebes? Há muita coisa que conta em conjunto. A gente não pode negar que existe essa coisa do tempo de Deus. Mas para muita gente, quem sabe o tempo de Deus era ontem. Não é? Agora tu chegares assim e dizer, não, eu vou pedir perdão ao meu vizinho no tempo de Deus. Isso não, eu não concordo com isso, entende? O tempo de Deus era ontem. Estás aí com uma coisa pendurada no teu pescoço, né? A corda para te enforcar. E tu dizes, não, no tempo de Deus eu tiro essa corda. Tens que ir lá, era para ontem ir lá pedir perdão ao teu vizinho. Não é? Então, vejam, a maneira de nós remirmos o tempo, né? De nós adiantarmos as coisas, não é apressar as coisas, percebes? É nos aproximarmos de Deus. É nos tornarmos prontos, não é? Nos tornarmos transformados, nos tornarmos fiéis, nos tornarmos aptos, não é? Isso é que vai adiantar as coisas de Deus. Então, esta coisa que nós viemos falando aqui, de tu achares vida, de tu buscares essa vida, de tu buscares aquilo que tu precisas para ser um ser vivente, vai mudar até os tempos da tua vida. Porque Pentecostes já aconteceu, entendes? Então, o teu tempo de entrar no teu Pentecostes é agora. Quem sabe era ontem, né? Então,
Eu não estou a dizer que tens que abandonar as outras coisas todas, não é isso que eu estou dizendo, mas estou dizendo é que o teu Pentecostes pode ir contigo para o teu trabalho, pode ir contigo para a rua, percebes? Mas tu tens que achar esta vida, remindo o tempo de Deus. Como? Aproximando-se dele com sinceridade, com determinação, percebes? Sem que nada te abale. Não é? Ainda há dias estávamos a falar ali com o Dário, nos convidou, que falava que as pessoas desistem quando Deus não atende. E não podes fazer uma coisa dessas, percebes? Tu não podes desistir quando Deus não te atende. Por quê? Não podes ficar triste, não podes ficar... Tem que te dar mais garra, tens que te dar mais inconformismo, percebe? Vê lá aqueles 2 cegos de Jericó, quando disseram, deixa para lá, ele não vos quer ouvir, o que é que eles fizeram? Gritaram mais alto ainda, né? Por quê? Porque eles sabiam com quem estavam a lidar. O Senhor Jesus estava a passar ali do lado deles. E eles sabiam, esta oportunidade eu não posso perder. Então, a desmotivação, aquilo que as pessoas te dizem, se o Senhor Jesus não te atender, não te ouvir, grita mais alto. Sabes? Clama com o teu coração. Isso não existe. O Senhor Jesus não te atender, isso não existe. É impossível Deus não te ouvir. Né? A mulher cananeia, não é? O próprio Senhor Jesus disse, olha, eu não te vou dar pão, porque o pão é para os meus filhos. Ela fez o quê? Não, mas Senhor, então dá-me só as migalhas. Ela não desistiu. Então ela conseguiu do Senhor Jesus mais do que aquilo que os filhos conseguem. Então, olha, vamos viver de tal maneira que a gente não se deixa desviar, não se deixa adormecer, não se deixa desmotivar, nem pela alegria, nem pela tristeza, sabes? A tua maior alegria é muito pequena, como se comparares com a grandeza do Senhor Jesus. Nem a tua maior alegria deve dominar-te a ponto de não enxergares o Senhor Jesus. Porque é possível isso acontecer. Por isso é que a Bíblia nos diz, olha, alegrai-vos no Senhor. Porque se te alegrares fora dele, corres a possibilidade de não estares a perder o teu foco. Qualquer coisa, percebes? Te tirar do sério e tirar do Senhor Jesus é perigoso. Tá bom? Seja riqueza, seja pobreza. Há pessoas que se afastam de Deus por causa da riqueza. Mas o problema não está na riqueza, está no teu coração. Há pessoas que se afastam de Deus por causa da pobreza, por causa dos problemas. Mas o problema não está na pobreza, entende? Está no teu coração. Porque quando tu estiveres com o Senhor Jesus, tu não podes pensar se és rico, se és pobre. Porque está ali alguém maior que o teu grande problema. Tá bom? Pronto, era isso que eu tinha no meu coração para falar hoje, né? Não é uma coisa muito grande, comprida, mas é uma coisa muito que eu acho que é muito importante. E aí, Felipe, queres acrescentar o quê? Estás a coçar muito aí? Não, é como o senhor mesmo falou. Paulo disse, quem me separará do amor de Cristo, né? Tribulação, angústia, fome, e começa a dizer que nada disso pode fazer ele pecar, né? Sim, sim. Isso, e não deixe nem que seja um terremoto. Estás na tua comunhão com Deus, não deixe essas coisas se separarem do amor dele. Separarem dele. Não permitas uma coisa dessas. Ganha um coração tal, né? Que tu, na angústia, teu primeiro pensamento é o Senhor Jesus e acabou.
A angústia tu não vai nem, vai te passar ao lado, igual a tentação. A tentação de ter medo das coisas, de ter... O Senhor Jesus disse assim, disse, olha, não temas aqueles que podem fazer mal ao corpo. Isso é um mandamento. Mas ter medo por quê? Então, se alguém tem que fazer mal ao corpo, deixa eu fazer. Olha, eu estou com Deus e daí. Diz logo, olha, a minha alma tu não levas, com certeza. Ele quer matar o teu corpo para ver se te leva a alma junto, entende? Uhum. É isso que ele quer. Quer ver se arrebata o teu coração. No fundo, ele quer, na verdade, sempre importunar, né? Sempre, e essa questão essa importunação que nossa cabeça às vezes não consegue lidar com ela, no sentido de que sempre vai ser contínuo, sempre vai ser desse mesmo jeito, né? Como você acabou de falar, vai afetar o meu corpo, porque a tentação, a gente passa por uma tentação, vence a tentação, aí você fica, pelo menos a mente fica. E quando vai ser o próximo? Aí é a hora que você deixa aparecer. Mas se esmorecer nesse sentido, no momento que você desfoca de Deus, você sente que o seu corpo diz, o próprio Espírito de Deus te orienta de Sim, que você está fraco. sim, sim. Mas Você a questão precisa de aqui alimento. nessa... Desculpa. Oi? A questão aqui é o seguinte. Ah, a questão não é dizer eu não vou dar atenção a isso. Percebes? Uhum. Tu não podes entrar nesse caminho. Tu vais dizer assim, mas eu vou me concentrar no Senhor Jesus. Eu vou... Aquilo passa ao teu lado, Me, percebes? me Não vem... alimentar disso, Sim, dele. não, porque senão tu começas a dizer, eu não vou ligar para isso. Mas no fundo tu vais para o quarto com o Senhor Jesus e aquela coisa continua na tua cabeça. Por quê? É. Porque tu deste atenção àquilo. Então tu não precisas dar a mínima atenção nem contra, nem a favor, nem nada. Vai o teu foco no Senhor Jesus, gente. Vai nele, vai, entrega-te a Se ele, desliga, né? percebe? E se Uhum. liga nele. Não fiques a disputar com esses problemas, percebes? É, é por isso que Ah, o Espírito diz, né? Que nós não sabemos orar como devemos. como devido, né? O Uhum. Espírito de Deus que então porque você entra no quarto e sempre tem os pensamentos Isso. que lhe atrapalham, sempre tem alguma coisa que Mas se tu vais contrariar o pensamento, já estás a pensar na contrariedade também. hum, Deixa a coisa de lado, vai para o Senhor Jesus, entrega-te a ele. Porque é assim, imagina, tu és uma senhora, tens uma saia toda bonita, né? Aí sais na rua, como estes dias aqui, está um vento daqueles aqui que vou te contar, né? Eu quase não consigo andar na estrada. Empurra a minha cadeira, eu vim. Então, assim, a senhora está com essa saia bonitinha na rua, o vento é sapeca. O que é que o vento vai fazer? Vai levantar a saia dela. Agora é o seguinte, essa senhora tem que quê? Tem que segurar o vento ou segurar a saia? segurar a saia. Tem que segurar a saia, deixa o vento para lá. E é a mesma coisa quando tu tens o problema, tu não vais segurar o vento, entende? Tu tens que segurar a tua vida. É. Não, é aquilo que a gente sempre vem comentando, né? O fato de existir uma dificuldade, o seu espírito não está focado, o que que você vai fazer? Vai parar de lutar e vai focar, vai fazer algo contrário daquilo que
Não estou conseguindo me expressar em palavras, Sim, mas do nem é tipo, contrário, tu vais se- fazer outra coisa, a- a- vais te concentrar, vais te entregar ao Senhor Jesus. Agora, se tu tiveres exato, coisas que pronto. impedem esse relacionamento, tem que se ajeitar, né? É, Porque vocês não, não sei, aquilo que a gente faz. não sei se vocês notaram, tudo o que a gente falou hoje tem tudo a ver com tudo te relacionares com o Senhor Jesus. Só. E esse é o Evangelho. Ainda há dias eu falei, um moço lá, que ele está a perguntar, fazer muitas perguntas, ele disse assim, mas e esta doutrina? E aquela doutrina? Diz, escuta, a doutrina, a única coisa que deves te preocupar é o teu relacionamento com Deus. Todas as outras coisas são secundárias, acho que nem paralelas são, percebes? Todo o Evangelho tem a ver com tu te relacionares com o Senhor Jesus. De forma real, verdadeira. Então tudo tem que levar a isso. Por isso é que o Senhor Jesus diz lá em João 17, ele diz assim, esta é a vida eterna, que conheçam a ti e a Jesus a quem tu enviaste. Isso é o resumo de tudo, percebes? E tudo o que nós fazemos, tudo o que nós falamos, tudo o que nós pensamos, tem que levar para isso, tem que indicar nessa direção. De teres um relacionamento real, verdadeiro, com o Senhor Jesus. Constante, permanente. Não importa onde, não importa se é de noite, se é de dia, se é acordado, se é dormindo. É só isso. E o Evangelho é te levar a isso, percebes? Tudo o que é Evangelho, o verdadeiro Evangelho, vai te levar para aí, para esse relacionamento com o Senhor Jesus. Não importa se chegas lá rapidamente, chegas lá passo a passo, mas é onde tu tens que chegar. Não Sim. é? É aquilo que, se você, vamos dizer, mudança, né? Mudança de vida é você, não é você parar de fazer. Por exemplo, se você roubava, você deixar de roubar, né? Simplesmente só deixar de roubar não vai fazer Não o vai fazer efeito, nada. não vai fazer efeito nenhum. Então, É. se você roubava, você para de roubar e existe a conversão. Doe Sim, tu a vais quem começar você a. Porque roubou. a conversão vai fazer o quê? Vai-te, em vez de roubar, vais começar a dar. Exato. Vais fazer o oposto. Né? Parar de mentir não é o suficiente. O Senhor Jesus quer não quer somente que fales a verdade, mas que sejas verdadeiro quando falas a Verdadeiro. verdade. Tu podes falar a verdade sem ser verdadeiro. Há pessoas que falam a verdade por conveniência. Percebe? Então, assim, tu vais falar a verdade porque és verdadeiro. Então, a questão é tu tornares-te verdadeiro e falares a verdade e viveres em conformidade. Acabou. Do coração. E aquilo que a gente falou, uma criança, quando aprende isso, é fácil ela assimilar, né? Agora, um mentiroso vai ter que dar muita volta para se conseguir ser verdadeiro. Aí, se for crônico, ainda pior. Aí, se vê, tu vais ter que viver de coração o oposto, o inverso daquilo que vivias no mundo. Olho por olho, dente por dente. Porque se tu eras um mentiroso, tu vais ter que ser verdadeiro. Mas se tu eras um mentiroso crônico, tu vais ter que ser um verdadeiro crônico. Entende? Vai ter que ser olho por olho. Se tu roubavas 1000, vais ter que chegar ao ponto de dares 1000 ou 2000. Se te chateavas com aquela pessoa que tu obrigavas alguém a dar um passo, tu vais ter que dar 2 quando te pedirem. Pronto. Então, é o seguinte, só que isso tu vais conseguir achando vida. Não podes fazer isso só de obrigação, percebes?
só por mandamento. Porque muitas vezes eu pergunto às pessoas assim, então olha assim, tu fizeste o quê? Ah, eu dei aquilo o homem queria dizer, mas caiu-te um braço quando deste? Perdeste alguma coisa? Não, perdeu nada. Que perde só o orgulho dele, mas não. Né? É só isso aí. Eu tenho um amigo que era lá da missão, ele morreu há 2 anos na Índia, com morreu, né? Do derramamento de sangue no estômago. Eu vi eu estava pertinho dele. O carro dele bonitinho estava assim numa descida, parada. Veio um carro descontrolado lá de longe, ele viu, sem freios, os freios do carro estragados. Foi, bateu no carro todo estragado. Ele sabe o que ele fez? Ele estava quietinho, parado assim. Não se exaltou, não se fez nada. Olhou, pronto. Porque a vida dele estava em Deus, não estava no carro, entende? E é assim. Agora imagina alguém fazer isso, né? Tá bom? Vai, continue. O que queria mais dizer? O Dário hoje não falou nada. Aí. Vamos lá ver se ele ouviu bem. Ah, Diz, cara. você falou em pobreza, em riqueza, né? Tava lendo o livro hoje. Deixa eu pegar aqui rapidinho, sabe? Tava lendo um livro hoje. Não sei se você lembra que eu comprei. Ah, sim. Dinheiro do Do, Andrew Murray. do Andrew Murray, lembra? Sim, eu tenho isso no site, sim. Eu li ele numa noite e eu falei assim, eu vou ler. Não tive a percepção quando eu comprei. Uhum. Aí você falou hoje sobre riqueza, eu estava folheando lá nos livros que eu tinha comprado. Uhum. E aí isso era uma coisa que assim me incomodava, dinheiro, uma coisa que tipo assim, uma visão, né, uma mentalidade, cultura a gente tem sobre achar que o dinheiro poderia estragar muita coisa. Mas lendo o livro um pouquinho hoje eu tive uma percepção diferente dele, Uhum. que agora assim, o fato de você ser pobre ou ser rico, ou a gente tem pobreza é uma coisa que Deus ama os pobres, né? Mas tem muito pobre Que é ganancioso. que é exato. E tem agora, se o que o Andrew Mário fala, se você for rico com Deus, né? O fato de você não querer esbanjar aquilo que, exemplo, o pensamento que eu tinha. Mateus lembra que quando eu estava em Portugal, né? Sim. O, a minha mentalidade era do tipo assim, eu quero ter isso, quero ter aquilo, quero comprar na cabeça uma Ferrari, quero Sim. comprar uma máquina de filmar, né? Lembra? A máquina fotográfica, aquela a Sim. melhor e Ele isso, queria do fazia topo. lista, É. queria sempre, por quê? É, como que eu vou dizer? Era a cultura que eu aprendi, porque o dinheiro comprava tudo, Sim, sim. né? Porque o pobre, E aquele que não tem nada, ele depois não sabe orientar quando tem alguma coisa. Sim. meu avô dizia que um ditado, né, que pessoa quando nunca comeu doce, quando come se lambuza todo, né? Uhum. Não se alimenta, ele E lambuza. então, e aí às vezes a gente tem que Porque assim, ter a maturidade. questão tu tens de saber que o teu problema está no coração, não está no dinheiro. O teu problema está no coração, não está nas mulheres, percebe? O teu problema não está fora de ti.
E esse teu problema resolve-se com a aproximação de Deus. Tu te aproximando muito intimamente dele. Essa é a solução. Por isso é que Paulo lá fala em Colossenses, ele fala disso. Já, mas há muitos que vão dizer, não toques nisto, não faças aquilo, não, cheios de mandamentos, como se isso fosse resolver o problema. E não resolve. Não sei, lembras-te aqui no Cabo Espichel onde a gente foi? Uma vez veio-te lá, não foi, Charles? Tem lá um lugar onde, antigamente, nos anos 1700, eles trancavam os padres num cubico para eles não verem mulher. Só que quando o homenzinho saía de lá, ele estava 10 vezes pior. Então, isto não resolve, entendes? Porque o Senhor Jesus diz assim, se o teu olho te fizer tropeçar, tudo bem, arranca fora. Mas é se ele te fizer, porque existe a possibilidade de essa tentação de passar ao lado. É possível tu chegares nesse ponto. Aliás, é aconselhável que chegues a esse ponto. Porque senão não vais conseguir ajudar ninguém. Imagina que uma mulher bonita liga para ti, percebes, para ser ajudada. Tu vais ajudar com, ai, percebes? Vai ser um problema para ti. Tu não vais ver aquela criatura como uma pessoa qualquer, como uma pessoa, uma criatura que precisa do Salvador. Ela vai ser bonita só por um tempo, qualquer dia vai virar pó, cinza. Então tu tens de ter esta noção de que a tentação é necessário que a tentação te comece a passar ao lado. Porque senão não vai ser útil para ninguém. Entende? Se alguém te ofende e tu não és capaz de trazer o evangelho a essa pessoa, nem pensando naquilo que ele disse, sem pensar no que ele é, só normal para ele se salvar, tu vais ser, qual é a tua utilidade neste mundo? Se tu não consegues fazer nem isso. Então é isso, entende? Então é isso que eu estou a dizer. Tu deves viver de tal maneira com o Senhor Jesus que tudo te passa ao lado. E essa comunhão com o Senhor Jesus tu precisas alcançá-la. E precisas, não é só alcançar, ela precisa ser real. Não pode ser só uma coisa de esforço. Tudo bem que tudo começa no esforço, não é? Mas tu tens de chegar a um ponto onde isso não é esforço, entende? Porque eu acredito, repara, imagina que a tua irmã, o teu irmão, a tua mulher, o teu filho, ele está do teu lado esforçado, ele não quer estar ali. Mas eu vou estar porque é meu pai, eu vou estar porque é meu esposo, eu vou estar porque é meu filho, certo? Quer dizer, que tipo de relacionamento é isso? Isso é ofensivo, entende? Tu não podes ter um relacionamento com Deus forçado, entende? O Senhor Jesus não merece uma coisa dessas da tua parte. Tu tens de ter um relacionamento com o Senhor Jesus de tal maneira que é uma alegria, porque tu vives com Ele. Se tu sentires assim que o Senhor Jesus se afasta por um segundo, tu entras em pânico. Tu tremes todo, entende? Tá bom? Pronto. Ok. Mais alguma coisa querem acrescentar? Tá tudo bem? Olha, vamos nos comprometer, né? Hoje, antes de dormir, antes de coisa, compromete com o Senhor Jesus. Diz, Senhor Jesus, eu preciso, eu quero muito este tipo de comunhão contigo. Ainda que eu não tenha mais nada nesta vida, mas esse tipo de comunhão, essa realidade de comunhão, eu quero ter. Então, pede isso ao Senhor Jesus e alcança isso. Comprometam-se com isso, entende?
Faz um voto no teu coração, dizer, mas eu vou procurar e achar esta vida. Por causa do Senhor Jesus, tá bom? Então, façam isso. E lutem com tudo que vocês têm para conseguir esta vida. Mas chegaram a um ponto de que já não é só pela luta, percebes? Mas é porque ela te pegou. Tá? Ok. Então vá. Um de vocês pode orar, agradecer a Deus e pode nos abençoar com a palavra. Ou dois podem orar também, três. Orei. Senhor Deus, nessa noite te agradecemos por esta palavra, como foi orado, Deus, no início, que venhamos ser um contigo, Senhor, e que verdadeiramente, ó Deus, o teu Espírito, ó Deus, que habita em nós, e que nós possamos, ó Deus, ser tocados por ele, que a nossa vontade seja feita de acordo, ó Deus, a tua vontade de acordo, ó Deus, com a nossa vontade, e que, ó Deus, nós possamos, ó Deus, estar sempre assim, ó Senhor, dispostos, ó Deus, a estar sempre melhorando, sempre sendo melhor para Ti, Senhor, através do Teu Espírito Santo. Te agradecemos por tudo. Muito obrigado por estes ensinamentos que o Senhor tem, ó Deus, nos ensinado a cada dia. Amém. Olha, só tem uma coisa que a gente tem que ter cuidado, é com aquelas linguagens de crente, não é? Por exemplo, eu estou a falar uma coisa que o Felipe falou agora, né? Na oração. Eu sei que veio do coração dele, mas não estou a falar isto por mal, tá bem, Felipe? Por exemplo, há estas linguagens assim que diz assim, vamos estar sempre melhorando, não é? Vamos orar assim, olha, vamos estar sempre mudando. Tu não podes melhorar se não mudares por dentro. Também entenderam onde eu quero chegar, né? Porque isto é o que estas últimas 3, 4 mensagens que a gente está a falar, é sobre isto. É mudar para melhorar. De nós, no fundo, vamos estar mudando, nos transformando. Porque vocês vão ver que a Bíblia, Paulo, não nos fala de melhorar os vossos caminhos. Ele diz assim, transformai os vossos caminhos, mudai. Você vivia num pântano, primeiro você tem que aterrar, soterrar ele para depois ter uma construção mais sólida. Isso, mudando nossa maneira de ser, não é? Esta porque existe esta língua, muitas, mas não é só esta linguagem, é muita linguagem que existe hoje no mundo evangélico, no dicionário evangélico, que às vezes nos fazem entrar no pensamento errado. Porque vamos nos mudando, transformando, percebe? Melhorando é um pouco legalismo, sabe? Mas é como, assim... Pronto, eu sei o que é que tu palavras queres inspira, dizer, né? percebes? Às vezes, como o Espírito Santo, ele intercede por nós, como a gente muitas vezes pede, né? Às vezes clama e não sabe se expressar como se deve. Então é aí onde entra o Espírito Santo. Isso. Porque ele sabe a intenção do coração. Pronto, mas é isso que eu estava chegando. Eu sei que tu não estás ofendido com aquilo que eu te dizer, mas eu estou a te dizer. Sim. Mas eu quero usar isso para tentar explicar um pouquinho melhor as últimas mensagens que a gente estava a falar. Tá entendendo? É só mais para dar mais ênfase. E depois a nossa linguagem também vai mudando, percebes? Porque a gente precisa mudar, não é melhorar. Tu melhoras uma coisa que já tens. Não é? Tu não podes melhorar uma coisa que não tens. Porque se tu viveres longe de Deus, vais melhorando os caminhos, vais fazer o quê? Vais fazer com que o carnal, né, o homem carnal,
só consiga estar mais próximo de uma imitação daquilo que é de Deus. Não é? Se for assim, até o diabo poderia fazer isso, né? Ele vai melhorando. O diabo consegue imitar, ele consegue ser anjo da luz, né? Mas ele consegue ser anjo da luz de tal maneira que isso também não lhe dá acesso ao céu. Então, quando vai melhorar os nossos caminhos, não é o mesmo que mudar o nosso coração. Os nossos caminhos vão seguir depois daquilo que o nosso coração é. Não é? Então, é bom que a gente seja aberto, que o nosso coração consiga se manifestar, percebe? Sair da hibernação. Porque nós, muitas vezes, melhorando os nossos caminhos, começam a encobrir esses caminhos melhorados, né? Começam a encobrir o verdadeiro coração que a gente tem. Não dão chance ao coração de se manifestar. Porque o nosso caminho está muito melhorado. E começa a ser uma imitação quase perfeita. Então, nós não queremos viver de imitações, de aprendizagem, percebem? Nós queremos viver de vida. Não é? De aptidão, de coisa que vem de Deus, a partir do dentro de nós. Aquilo que o Senhor Jesus diz, né? O homem que já foi transformado, o homem bom, tira coisas boas do seu tesouro. Né? Desculpa lá eu estar a usar essas palavras, mas era só para dar ênfase àquilo que a gente vem falando nestes últimos tempos. Certo? Porque a gente precisa achar antes de conseguir viver. Tá? Ok. Então vá. Tem uma canção que diz assim: sorri que Jesus te ama, sabe? Então, vai lá. Vamos buscar esta vida, tá? E achá-la. Amém. Então vai. Deus os abençoe. Que horas Durmam são? bem. Tá? E comprometam-se com Deus aí, buscar achar esta comunhão com Ele, que seja verdadeira, simples, real, natural. Há pessoas, não há aquelas músicas que cantei no Brasil, que eu preciso de ti como o meu respirar, não é? Às vezes é só Emoção. blá blá blá, né? É só da boca para fora. Se calhar é a música que é bonita, né? Mas as palavras não vêm. Tudo em vão. O brasileiro, ele Mas não é só tem... brasileiro, em todo mundo é a mesma coisa. Não, mas o brasileiro, leva a emoção para um lado, um prisma mais... É a natureza mesmo. O europeu já é diferente um pouco nesse sentido. Sim, mas ele Ele é também, com o mais... europeu também canta aquilo que não vive. Não se preocupe. Não, É eu igual. entendo. É que Yeah. você... Mas eu falo assim, se o Felipe for numa igreja em Portugal, ele vai ver que vai sentir diferença. O choque cultural, Uhum. aquele fervor, aquela coisa que tem numa igreja, principalmente uma igreja pentecostal. Sim. E Mas se aqui vai para Lisboa, tem uns doidinhos também, os pentecostais daqui. Mas tem. não, Mas não os pega. doidinhos que tem aí são brasileiros. A maioria, É a maioria. liderado brasileiro, A maioria é. entendeu? É. Tem, Mudou só o de onde está morando, né? O país, no caso, né? Mas a é. origem é a mesma. Tem algo. Olha, você é capaz É de não porque acreditar, assim, mas tem. Sim. a emoção que o brasileiro ele leva, a base dele é a emoção. Sim, Por não, isso que ele viveu com samba há muitos anos. pronto. Ele traz o sambódromo junto com ele, para onde ele vai. E como o Matheus disse, também leva a novela junto, né? Aí pronto. E aqui, vocês são capazes de não acreditar, mas tem uns aqui, pastores, líderes de igreja, que até dízimo de prostitutas recebem. Hum. Então tá.
Só para dizer. Sim, mas vamos lá. Então vá. Isto é verdade que Mas, estamos a falar, não é mentira não, tá? uhum. Até de prostitutas eles recebem os dízimos. Quem recebe dízimo de prostituta é capaz de receber dízimo de ladrão também. Se for uma prostituta convertida. Não, estou a falar é o dinheiro que ela ganha do trabalho dela. Do trabalho dela, né? Isso. Então, O vaso de alabastro de Maria Madalena poderia ser fruto da mas prostituição, ela né? partiu, não foi dado Ela como dízimo. partiu, Partiu é, todos os pedaços, né? rasgou, né? É, É, não se entregou. Vá, então vá, durmam bem. Deus os abençoe, viu? tá? Então Também. até Tá bom. mais. Até O quinta, Dário já né? até tomou banho. Até quinta, né? Quinta, né? Sim. Quinta. Tá bom.